vocês? Vai lá, Deus abençoe. Podem se sentar, quem ainda não sentou. Glória a Deus. Olha lá, 10 anos. Então, queridos, estou feliz aí da gente poder estar na presença de Deus, adorando o Senhor. Eu vi ali meu querido amigo que eu conheci esses dias aí, o pastor Daniel. Deus abençoe aí, querido. Veio com a mãe, não? Não, dessa vez não, né? Mas vamos conhecer a varoa do Senhor, amém? Que bom a gente poder estar aqui. Tem alguém que está hoje pela primeira vez também, não? Oi? Simone, bem-vinda, viu? Queridos, é o seguinte, nós estamos aqui chegando no final do ano, estamos chegando no final de tudo, né? E aí eu falei no culto da manhã, você já viu aquela foto do Rocky Balboa? Todo arrebentado, mas ainda de pé assim, o Sylvester Stallone, naquele filme Rocky Balboa, que ele é o lutador, ele está tudo arrebentado, e que venha 2026. Foi muita pancada, não foi? Foi muita coisa que aconteceu no decorrer do ano. Muita coisa que aconteceu, porém, Deus tem sido fiel. E queria falar para vocês que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, melhor é o final das coisas. Melhor é o final das coisas. Então, nós estamos no tempo do melhor. Melhor é o final do ano. Não importa como você começou esse ano. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Olha lá. Porque o seu início e a paciência é melhor que o orgulho. Então, você já lembrou? Quem já começou um curso e parou no meio? Parou no começo? Eu. Quem já pagou academia e não foi? Eu. Já paguei tanta coisa e não fiz. Tanto curso, tanta coisa que a gente começa. Parece que começa animado, mas depois você vê que não é aquilo que você queria. Depois você vê que não era aquilo que você queria para você. E aí você fala, não, agora eu vou fazer outra coisa. Isso acontece muito. Obrigado, menino Aleph. Isso aqui é um guerreiro. Já vai de manhã, está aí de novo. Então, nós temos o hábito de começar celebrando as coisas. Só que eu vou te falar, sabe o êxito maior? É quando a gente termina, quando a gente finaliza, quando a gente consegue fazer assim, completei. Quando o apóstolo Paulo disse, né? Olha, eu concluí a carreira, combati o bom combate, terminei minha carreira, mas guardei a fé. Então, nós estamos aqui finalizando o ano. E o que isso tem a ver para você? Não importa como você começou o ano. Importa como você vai terminar o seu ano. Terminar o ano bem. Você vai terminar o ano bem na presença de Deus. Teve muita coisa que talvez você não aconteceu do jeito que você queria. Teve muita coisa que realmente você começou, mas parece que não foi direitinho. Mas melhor é o final das coisas. Nós estamos chegando no momento da última ceia do ano. E eu tenho uma coisa para comigo, que eu via um ditado que dizia assim, olha, algo que começou mal, vai terminar mal. Você já ouviu isso? Já? Pessoas falam, começou mal, termina mal. Só que eu comecei mal com a Simone. Nós estamos, certo que nós somos casados novo, estamos na lua de mel, só foi 26 aninhos de casado. Mas nós começamos mal, gente. Foi briga, foi puxaria, foi provocação. Eu bebia, né, pai? Provocava ela ficava muito brava. A gente ia baixaria nas festas. Mas, quando eu me converti,
a gente falou assim, olha, vamos ir bem. Então não importa como você começou. E eu, com base nessa palavra, eu quero falar sobre alguém que começou muito mal. Paulo, o nome dele era Saulo. Ele era perseguidor dos cristãos. Naquela época os cristãos se chamavam de o povo do caminho. Não era nem cristão. E aí, Saulo de Tarso, que era o nome dele, ele estava pegando autorização, carta do governo, para poder prender todos do caminho, que eram os cristãos, e jogar na cadeia, e torturar, e matar. Ele não queria que os judeus seguissem esse caminho, porque ele achava que era hipócrita. Então ele começou muito mal, estava jogando as pessoas na cadeia, estava oprimindo as pessoas, mas aí ele encontrou Jesus no caminho dele. E ele cai por terra, fica cego, e diz, quem és tu? Que tu diz que eu estou perseguindo, eu sou Jesus. E ele ficou num isolamento, 3 dias em jejum, num lugar chamado Rua Direita. Deus levou ele para a Rua Direita para poder tratar no coração dele. Depois de 3 dias, veio um rapaz chamado Ananias, orou por ele. Nesses 3 dias, para mudar, desintoxicar a alma dele, de todo o mal que ele vivia, ele ficou 3 dias de jejum. Dá uma dica, você quer desintoxicar tudo que te faz mal na sua vida? 3 dias de purificação e de jejum. Aí quando Ananias orou por ele, pulou como se fosse umas escamas dos olhos dele. E a partir daquele dia, ele começou bem, ele finalizou bem, ele saiu pregando o evangelho, ele apanhou por pregar o evangelho, ele foi torturado, ele foi preso, passou por naufrágio, e começou a escrever as cartas, e ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele escreveu a primeira carta para a igreja em Coríntios, segunda carta para a igreja em Coríntios, escreveu para Tessalonicenses, escreveu uma carta a Filipenses, escreveu mais da metade do Novo Testamento, alguém que começou mal. E o que isso quer dizer? Se você começou mal, teve coisas ruins na tua vida, é para te fortalecer, para você ir bem, para você pegar aquela experiência de frustração, de decepção, de abandono, e falar, agora eu vou ser uma ferramenta de Deus na minha geração, e eu vou finalizar bem. Em contrapartida, nós tivemos alguém que começou muito bem. Pensa num cara, cadê o cabelo? Cabelo, solta o cabelo assim, faz assim, vai. Joga suas tranças, vai, Rapunzel. Tá lá, ó. Sansão tinha um cabelão, ele nunca cortou. Faz quanto tempo que você não corta o cabelo? Desde os 14, né? Então, Sansão, ele era nazireu. Ele não cortava o cabelo. E ele começou bem, consagrado a Deus. Sua mãe não podia ter filho. Ele nasceu como se fosse um milagre de Deus. Ele começou bem. Ele era forte. Ele era estrategista de guerra. Além de ele ser forte, derrubar lá 1000 soldados com uma queixada de jumento, uma vez ele teve uma estratégia para invadir no vale lá a aldeia dos filisteus, e ele soltou de 2 em 2 raposas com amarrado uma na outra e pegando fogo. Elas entraram na aldeia e botaram fogo em toda a aldeia. Então, além de ser forte, ele era um cara desenrolado, ele era um cara que ele tinha tudo para romper, era um cara assim fantástico, ele tinha tudo para ser um dos maiores heróis da fé de todos os tempos. Só que ele teve um problema na vida dele. Acho que ele veio uma dose tão forte de testosterona que ele perdeu todo o seu discernimento espiritual e não conseguiu entender que ele estava sendo enganado por aquela mulher chamada Dalila.
E aí ele caiu na cilada dela, começou a abrir o coração para ela, e ela foi subornada pelos filisteus. Falou assim: Dalila, se você revelar o segredo de Sansão, eu vou te dar uma bolada aqui de dinheiro. Então tá bom, eu vou revelar. E aí ela foi. Na Bíblia, o único homem que falou a mentira e se deu bem foi Sansão. Ele falou: não, se me amarrar com 7 cordas, aí vão me prender. Ela foi e amarrou com 7 cordas ele, chamou os filisteus. Poxa, será que ele não se ligou que ela estava tentando armar uma cilada para ele? Um cara que tinha começado tão bem, começou tão bem, mas ele estava cego. Ele estava cego espiritualmente. Ele deixou de honrar seus pais. E sabe que ele era tão consagrado a Deus que ele não podia comer nada de impuro. E ele matou um leão por um caminho. Quando ele volta por aquele caminho, o leão que ele matou estava já podre, mas fizeram um ninho de abelha dentro da barriga do leão. Ele catou a colmeia de abelha dentro da barriga do leão e levou para os pais dele comer. E assim, no costume judaico, isso era uma coisa que o animal imundo, o leão é considerado um animal imundo, que não poderia ser assim comido. E aí, ele fez algo que era abominação. Ele perdeu o temor. Ele começou a ferir princípios. Entrou na vida dele o espírito do nada a ver. Não, mas não é impureza. Quem conhece o espírito do nada a ver? Espírito do nada a ver. Não, Gabriel, nada a ver isso. É o que mais escutamos. Nada a ver isso. Mostra onde está escrito, nada a ver. E aí ele começou a entrar o espírito do nada a ver na vida dele. E ele começou a ferir princípios. Tocar em algo impuro. Ele não poderia se relacionar com mulheres que adoravam outros deuses, que eram consagrados a outros deuses. E ele foi e feriu um princípio, feriu outro princípio, feriu outro princípio. Um cara que tinha começado tão bem. E aí, ele estava cego espiritualmente. Aí quando ele falou a verdade, esse foi o único que falou a verdade e se lascou. O que aconteceu na hora que ele falou a verdade? Ele falou assim: mulher, eu vou te revelar o segredo. Porque ela começou a chorar. E aí ele ficou com o coração amolecido. Ai, começou o coração quebrantado, ela está chorando. Eram as lágrimas de crocodilo, famosa lágrima de crocodilo. Aí ele falou: eu vou te contar o meu segredo, vai. Meu segredo está nos meus cabelos, que eu sou consagrado a Deus. Nunca passei navalha sobre minha cabeça. Nunca cortei o cabelo, sou consagrado a Deus, sou para viver o mais alto nível de purificação. Acredito que ela pensou assim: mas como assim? Ele tem ferido vários princípios, então vai ser fácil. Aí ela corta o cabelo dele. Aí a Bíblia diz que ele não sabia que tinha perdido a força e foi tentar encarar os filisteus. Olha que coisa incrível que acontece na vida daquele que perdeu a visão espiritual. Ele vai encarar uma batalha espiritual, mas ele esquece que perdeu a força. E a pior coisa é você chegar diante de uma batalha espiritual na sua vida, pensar que Deus está com você, pensar que a unção está sobre você, e na verdade o Espírito Santo já teve que ir embora. Isso arrebenta com a vida de uma pessoa. Aí eles pegaram Sansão, e sabe qual foi a primeira coisa que fizeram em Sansão? Tornaram materialmente nele aquilo que já tinha acontecido espiritualmente. O que já tinha acontecido espiritualmente nele? Já estava cego. Aí os filisteus arrancaram os 2 olhos dele. E aí, sem cabelo, sem honra, sem os olhos, acorrentaram ele, e ele ficou como um palhaço, como um bobo da corte. Um homem que era forte, guerreiro, era um homem para representar naquela geração como juiz a nação, alguém que teria
tudo para ser bem-sucedido, mas não foi. Saulo tinha tudo para dar errado, se voltando contra Deus, perseguindo os cristãos, de baixa estatura, feio, diz que ele não falava bem, não era eloquente. Por 2 vezes ele tinha sido apedrejado e dado como morto. Você já imagina o jeito que o povo daquela época jogava bem pedra, porque derrubaram até gigante. Então, deve ter tomado umas pedras, devia ter aquelas cicatrizes, o rosto dele todo desfigurado, não se expressava bem, baixinho, chato, brigava até com os discípulos, brigou com Pedro, brigou com João Marcos, mas ele teve muito êxito. Começou mal. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque nós estamos vivendo aqui, não importa como você começou, importa que você vai terminar bem. Importante que de hoje, Deus é especialista em apagar o passado para que você viva o novo de Deus. Então, se Ele trouxe aqui para você ter a plena convicção de que você não importa, começou mal, não importa. E aí, voltando para a Sansão, para você entender como que Deus, como é o método de Deus agir, como que Deus, ele quer revelar a maneira dele agir. O que aconteceu? Sansão foi arrancado os olhos dele, foi acorrentado, ficou humilhado, ficou ali feio para ele. Só que a Bíblia diz que o cabelo dele foi crescendo. O que quer dizer isso, que o cabelo foi crescendo? Ele foi se consagrando novamente a Deus. Bateu arrependimento nele, para ter uma mudança de atitude. E aí, quando nós batemos o arrependimento em nós temos mudança de atitude, Deus move o sobrenatural. E aí Deus começou a devolver a força para ele. Mas ele estava humilhado, cego. Aí fizeram lá uma festa ao Deus lá deles, Dagon, e entre os 2 pilares principais chamaram toda a cidade ali, os filisteus, e colocaram ele acorrentado entre os 2 pilares, cego, envergonhado, para dar risada mesmo, falar assim: olha esse Deus aí que eles seguem. E aí Deus deu uma força para Sansão, e naquele momento ele matou mais filisteus do que toda a vida dele, porque ele empurrou os 2 pilares de sustentação e desmoronou aquele templo pagão, e todos os inimigos de Deus foram soterrados naquele lugar. Ele morreu como um grande herói da fé. Então você pode ver a história de alguém que começou bem, falhou no meio do caminho, mas Deus deu uma unção mais poderosa para ele conquistar muito mais e finalizar a história dele debaixo de honra. Imagina o que Deus quer fazer sobre a tua vida debaixo dessa palavra no fim de ano, que você não viveu o ano bem, e o que você pode viver agora. Meu Deus, assim, glória a Deus, aleluia, aplauda Ele bem forte e dê um grito de júbilo. Então nós pegamos um caso que começou mal e terminou bem, e pegamos um caso que começou bem, foi mal, mas depois se renovou. Agora está faltando um caso. Esse caso é o mais importante de todos. É o caso mais especial nessa geração agora que nós estamos vivendo. Que Deus está cobrando um posicionamento. Bate a mão no peito e fala assim: o meu caso. O meu caso vai ser uma história de superação. Repita: o meu caso vai ser uma história de superação. Eu vou vencer. E vão ver Deus na minha vida. Através da minha vida, as pessoas verão o poder de Deus. Se você toma posse, se expresse no nível que você recebe essa palavra em nome de Jesus. Melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas. Aleluia. Então, eu quero
ler Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação nele. Meu Deus. Sabe, eu fico pensando, na época que eu estava na juventude, mais novo, com 23 anos eu aceitei a Cristo. Mas a gente veio para Cristo, já tinha perdido muitas oportunidades, tinha desonrado muito meu pai, tinha vivido um inferno com a Simone, perdemos a pureza, perdemos a inocência, mergulhamos em situações de droga, de promiscuidade. E você está na promiscuidade, você seduz as pessoas, você mente, você engana. O duro é, quando ficava 3 dias fora de casa, você tinha que inventar uma desculpa, uma mentira, para cobrir aquilo que você fez, o tempo que você ficou fora, o que você gastou. Então, eu queria não ter experimentado esse nível de promiscuidade, de prostituição, para falar. Às vezes chega os jovens adolescentes, eu falo: você tem que se santificar. Mas você se santificou? Eu não. Porque nós vivemos bagunçado. A nossa alma ficou marcada pelo pecado. Na infância da gente, com 10, 11 anos de idade, a gente pedia para uma pessoa mais velha comprar uma revista pornográfica para nós na banca de jornal, porque não podia comprar. Depois juntava lá as revistas lá e depois ia para o campão ali e fazia um buraco no tronco da árvore, colocava um lugar secreto para ficar vendo aquilo. Para você ter noção, aquelas imagens da revista pornográfica fica gravado na nossa mente até hoje. Fica gravado porque aquilo lá impregna na nossa alma e rouba a nossa inocência. E hoje o mundo está muito mais fácil o acesso para as coisas erradas. Mas deixa esse versículo aqui, Carlinhos. Lembra-te do teu Criador no tempo da juventude. Eu fico pensando, será que se eu tivesse aceitado mais cedo? Será que se eu não tivesse me contaminado com tantas coisas, teria perdido tanta coisa, perdi tanta oportunidade boa na vida, perdi tantas oportunidades, mas graças a Deus que com 22 para 23 anos de idade, deu chance para mim, ainda pude oferecer um pouquinho da minha juventude para Deus, mas eu venho, às vezes, para a rede de jovens. Esses dias eu vim para a rede de jovens tocar com o Stefan, com os meninos. Aí eu toquei, cantei rock, o pessoal ficou meio assim, né? Aí, a hora que eu cheguei em casa no espelho, barba branca, eu falei: não é mais, não adianta forçar, já passou. Queria ter a chance de poder estar jovem na presença de Deus, saltando, me alegrando, apaixonado. Queria que eu e a Simone tivesse conhecido o Senhor e a gente tivesse, eu e você, casado virgem, dado o nosso primeiro beijo no altar. Imagina que coisa. Mas a graça de Deus nos alcançou e glória a Deus por isso. Se não fosse a graça de Deus sobre nós. Mas o que eu estou querendo dizer é que qual é o tempo de juventude? Porque depois diz: antes que venham os dias maus, a qual eu não tenho mais contentamento. Então, é tempo de lembrar do Criador. Na última ceia do ano, a última ceia do ano é a ceia para lembrar de Deus. Lembrar aquele que sustentou tua vida, aquele que realmente te diz: ainda há tempo, ainda há tempo.
Final do ano é um convite ao coração se quebrantar para Deus. Falar, pode ser, um tem 20, outros tem 30, outros tem 40, outros tem 50, não tem problema. Hoje eu vou lembrar de Deus na minha vida e vou começar uma nova história. Não importa se eu comecei mal, não importa se eu comecei bem e recaí, mas o importante é que hoje essa ceia vai marcar a minha vida. Essa ceia vai marcar a minha vida, que eu vou começar um novo tempo. Todo pecado vai se apagar, porque tudo é vaidade. Então, a ceia ela vai lembrar da morte de Cristo. Ele se fez morte para que você tivesse uma vida plena. Então, essa ceia será a última ceia do ano, para você lembrar do sangue derramado sobre tua vida, para você ter uma gratidão e um amor por Ele mais ativado, mais intenso. Quando eu fui ministrado por essa palavra, eu falei assim, eu quero vir no altar hoje, eu quero queimar. Na hora do ensaio, eu já estou tudo suado. Na hora do ensaio, eu estava correndo para lá e para cá, corria a igreja inteira. Eu falei, eu quero dar o meu máximo, como se eu tivesse sendo aquele jovem que não se converteu na juventude, mas eu quero dar a minha juventude, eu quero dar o meu vigor, eu quero queimar no altar, eu quero viver com intensidade na presença de Deus, superar os vícios, superar os maus hábitos, superar aquilo que está me aprisionando e não deixar passar uma mudança. Tem gente que só mudou de igreja, ia para a católica e vem para a evangélica. Não é isso. Quero viver a essência de Deus para a minha vida. Eu preciso viver a essência. Preciso ser apaixonado por Jesus. Eu preciso queimar. Preciso que as pessoas olhem para mim como Gabriel disse, olha, o que você falou eu não prestei atenção, meu irmão, mas a tua vida é um referencial para mim e vou seguir. A tua vida vai ser um referencial para alguém. Ponto final. E não é de hoje para trás. Gente, sabe o que é sentimento de autocomiseração? Quem sabe o que é sentimento de autocomiseração? Autocomiseração é uma pessoa que vai tendo dó de si mesmo e vai falando das tragédias da sua vida, para que os outros fiquem com dó dela e as pessoas falam assim, coitadinho de você. Ai, está tudo ruim para você, como você está sofrendo. Até mesmo quando eu rompi o tendão, foi muita gente me visitar. E teve gente que falou assim, nossa, você vai continuar ainda cuidando da igreja? Você não vai mais praticar esporte na sua vida, né? As pessoas olhando assim, coitado, só faltou falar, coitado de você. E eu aprendi uma coisa que eu não gosto, que as pessoas tenham dó de mim. Porque se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, nós temos que ter dó do diabo, que não tem mais jeito dele ser salvo, vai queimar no inferno, e está escrito na Bíblia, o final dele já é um fracassado. Então, nós somos mais do que vencedores. Então, se você às vezes começa a contar seu problema, para a pessoa ficar com dó, pode parar de fazer isso, porque o mais do que vencedor, um vitorioso, não tem discurso de fracasso para a sua vida, mas tem discurso de superação. É claro que você vai usar as tuas feridas, os teus problemas, tudo aquilo que você superou, para mostrar que a cicatriz está lá, mas que não tem mais ferida não. A cicatriz está lá porque você superou, mas as feridas foram curadas porque Deus está na tua vida, em nome de Jesus. Se você acredita, diga assim, glória a Deus. Deus está na minha vida e as minhas feridas serão todas curadas para a glória de Deus. Se você crê, aplauda o Senhor e dê um grito de vitória. Então chegou o tempo de ir bem. É um tempo de ir bem. É interessante, falando sobre ir bem, aquela mulher que morreu, o
filho dela. O filho dela morreu. Bom, o filho morrer é uma tragédia, não é? E ela foi atrás do profeta que tinha profetizado que ela ia ter um filho. E quando o marido falou, onde você vai? Aconteceu alguma coisa? Ela deixou o filho morto em cima da cama. E falou, está tudo bem. Como que alguém que está com o filho morto em cima da cama, sai de casa e fala que está tudo bem? Essa mulher não está normal, não. Mas ela não deixou um discurso de fracasso vir nos lábios dela diante de uma tragédia tão grande. E ela foi atrás do profeta. Quando estava num alto monte, o profeta avistou ela lá embaixo, falou assim, olha, aquela mulher que preparou a casa para a gente ficar quando a gente vai para Jerusalém, vai lá, Gease, corre lá e pergunta o que ela quer e vai lá ajudar ela. Aí Gease, que era o discípulo de Eliseu, desce na montanha e fala, nossa, minha senhora, o que aconteceu? Vai tudo bem. Ela não poderia desmoronar e chorar, meu filho está morto em cima da cama. Ai, vamos lá fazer um velório. Está tudo bem. Ela não aceitou ser olhada com dó, ser olhada como uma fracassada, ser olhada como uma perdedora, para ser exemplo para a gente. O que você passou ficou na história para ser exemplo de superação. O que você viveu é para ser exemplo de superação. E aí, quando ela encontra o profeta, porque não teve jeito, o Gease não conseguiu, eu quero falar com o profeta, que me deu uma palavra profética que eu ia ter um filho. Ela chegou diante do profeta e disse, eu te pedi um filho? Porque ela não tinha pedido, ele que perguntou o que ela precisava quando ele profetizou. Eu te pedi um filho por acaso? E aí, o profeta falou assim, vixe, lascou. Ele não falou isso, não. Eu acredito que ele pensou, vixe, lascou. Gease, vai na frente, leva o meu bordão, leva o meu cajado, põe em cima da criança e vai orando lá, para ela ressuscitar. Ela falou, ele pode ir, mas eu só vou com o senhor, eu fico aqui. Eu fico aqui, porque não foi com ele. Foi com você que está ligado na afirmação da presença. Aí Eliseu falou, então vamos lá, vai. E a hora que chega lá, Gease tinha orado, tinha colocado o cajado, tinha colocado o bordão. A criança ressuscitou? Quem sabe pode falar bem alto. Não ressuscitou. E aí Eliseu entrou lá no quarto, ficou orando pela criança. A Bíblia diz que a criança esquentou, porque ele ficou em cima da criança morta. Para esquentar um defunto, tem que ficar bastante tempo em cima dele, porque ele fica gelado. E aquela criança começou a espirrar e ressuscitou, depois de muita oração. Porque uma mulher não aceitou o fracasso sobre a vida dela. Porque uma pessoa que não aceitou um fracasso, porque existia uma promessa de Deus sobre a vida dela. Você está entendendo que existe uma promessa de Deus sobre a tua vida, e é hora de você parar, não aceitar que as pessoas tenham medo de você. As pessoas têm que ver você como mais que vencedor. Ninguém tem que ter dó de você, não. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é conquistador. É guerreiro, Jonas. É guerreiro do Senhor. Foi feito para vencer, Pedro. Tem problema? Mas foi feito para vencer. Foi feito para conquistar. Foi feito para superar. Foi feito para ir adiante do que o Senhor tem para a tua vida, minha irmã. Quantas vezes, minha irmã, você chorou, veio aqui, derramou a lágrima pelo Paulo? Quando não era uma coisa, era outra. Não é, Paulo? Mas venceu. Está aí, coladinho. Então, a batalha vem, mas nós não vamos nos fazer de vítima, porque nós temos um Deus que é por nós e diz que nós somos mais do que vencedores.
Só precisamos entregar nossa vida nas mãos dele. A Bíblia diz, mas como eu entrego? Confessando com os lábios para Deus e crendo no coração. Porque quando eu confesso com os lábios em voz alta, o mundo vai ver que o porquê que você venceu, o porquê você superou, porque você é vencedor, porque você confessou publicamente. E com o coração, você tem sinceridade. Então, quem confessa com os lábios, crendo no coração, será salvo. Então, se tem uma área da sua vida que você precisa de uma situação que Deus venha abençoar, muitas incertezas, muitos medos, muitos dilemas pessoais, hoje eu quero te apoiar, para você confessar o Senhor na tua vida, com os lábios, crendo no coração, para que você seja salvo. Feche os seus olhos aí onde você está, e com as duas mãos no coração, vamos fazer uma confissão poderosa, todos nós. Eu sei que muitos já aceitaram a Cristo, mas é uma confissão de entrega da nossa direção da vida na mão dele, para vencer. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a direção da minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Faça dele o que o Senhor quiser. Eu estou te confessando com os meus lábios, crendo no coração. E assim eu serei salvo. Amém? Dê um aplauso. Coloca Romanos capítulo